のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos. Vamos começando aqui com a nossa última edição do ano 2021 do Corações Unidos. Quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos fazer uma retrospectiva deste ano. No bloco Entrevista do Mês, teremos novamente a participação da Daniele Araújo, a cidadã da cidade de Nishinomiya e professora de inglês. Não percam! O Corações Unidos está no ar no terceiro sábado do mês. Começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. Este programa é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は2021年の出来事を振り返り、防災情報では寒い季節の災害対策についてお話しします。インタビューのゲストは先月に引き続きブラジル出身で現在は西宮市在住、英語を教えているダニエレ・アラウージョさんです。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? Já estamos em meados de dezembro e é tempo para refletir sobre o ano que está indo embora. A pandemia continua a afetar a nossa vida em seus vários aspectos, mas também houve bons acontecimentos, inclusive o início das vacinações contra a Covid-19 no país e no mundo. Como será que o ano 2021 foi para os nossos ouvintes? Vamos relembrar um pouco sobre o ano que está indo. E o que primeiro vem à minha mente, por exemplo, é que o ano foi bastante esportivo, não é? É verdade, Haruko-san. Houve os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020 que tiveram de ser adiados em um ano devido à pandemia. E esse ano que foi realizado a Olimpíadas em Tóquio. Pois é, em julho e agosto de 2021. E notamos que as arenas de competição não tinham a presença do público, né? Haruko-san? Então foi uma Olimpíada bem inédita, né? Isso. Os atletas estavam isolados nas bolhas, né? Palavra interessante, mas deve ter sido bastante duro para eles, porque eles tinham que simplesmente, né, ir verdade. Do alojamento para treinamento com e muitos limites, né? Geralmente, né, os atletas tendem a conhecer o país também, isso, né, que está sendo realizado. De intercâmbio também foram bastante limitadas. É verdade. Mas mesmo assim, nós podemos lembrar vários atletas memoráveis, né? E foi muito interessante que jovens medalhistas apareceram no skate, né? É verdade. É a primeira vez, né, que o skate foi incluído nos jogos, então também... Isso mesmo. Foi bem importante isso. E a Kokona Hikari, de 12 anos... Hiraki, desculpe. A Kokona Hiraki-san, né? Hiraki, de 12 anos, né? Foi a medalhista, e a Raíssa Leal, de 13 anos, brasileira, né, também, foram medalhistas. Então, e na medalha do surf também houve competição entre o brasileiro, né? Ítalo Ferreira, com ouro. Isso. E o Kanoa Igarashi ficou no segundo lugar. Muito interessante. Né, medalha de prata, muito bom isso. Gostei também de ver a ginástica artística com verdade. A Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade fez muito sucesso, né? Foi muito bom também, né? Verdade. Agora, e também beisebol. Podemos citar, né, no beisebol, né? No Brasil não é muito, né? Mas aqui no Japão, né? Ou seja, no mundo, porque o Shohei Ohtani, isso mesmo, né, teve uma atuação incrível como rebatedor e arremessador, né, em japonês, o Nitoryu, dos Los Angeles Angels, né, no time, e foi eleito de forma unânime como jogador mais valioso da temporada de 2021. Isso foi uma coisa muito marcante, né? Pela primeira vez, um japonês chegou a esse limite nos Estados Unidos. Há duas palavras que representam a sua atuação no beisebol, o Nitoryu e o Showtime, foram incluídos nas palavras do ano, né? De 2021 aqui no Japão. Interessante. Muito significante isso, né? Isso. E, bom, falando de beisebol, né? É o meu time preferido, Hanshin Tigers. Você foi até Tóquio torcer por eles, né? Sim, fui, né? A temporada foi muito boa, né? Mas, infelizmente, nas finais não deu muito certo e não, né? Conseguiram ficar no primeiro lugar. Que pena. Agora, houve no mundo político a nova administração do primeiro-ministro Kishida em abril. Grande
a avalanche de lama em Atami, né, na província de trágico. Shizuoka, em julho também foi um acontecimento muito triste. Mas os esforços para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos no Japão como SDGs, estão sendo mais e mais visíveis nas escolas e na televisão, no nosso dia a dia, não é? É isso aí, a batalha difícil contra um perigoso aumento da temperatura global está muito incluído com isso, né? Tem a ver. Isso mesmo. Agora, finalmente, voltando agora os olhos para o contingente populacional da nossa cidade, Nishinomiya continua com uma população de um pouco maior de 480 mil habitantes. Entre eles, cerca de 7 mil residentes originários de outros países, ou seja, um pouco menos de 1,5%, e entre eles estão 128 brasileiros. Registrados, né? Interessante Então é isso. para a sua informação. É isso aí, pessoal. Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos novamente aqui com a nossa participante, Daniele Araújo. Bom Daniele, dia, bem-vinda. boa tarde, obrigada pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Bom, no programa anterior, você contou pra gente da sua vinda no Japão, na adaptação, que no começo foi difícil, né? Sim. Mas graças a um professor, né, que deu muito apoio a você e a sua amiga, vocês entraram no colegial. Sim. Então, como é um colegial noturno, era um colegial de curso de 4 anos, certo? Isso. E como foi quando você entrou no colegial? Sim. Bom, o colegial noturno, né, o ensino médio noturno, não há só alunos da mesma faixa de idade. Na verdade, pessoas que têm dificuldades de entrar num coco normal, vamos dizer assim, diurno, né? Entram normalmente nesses coco à noite. Sim. O que acontece, ele tem uma entrada facilitada, é verdade isso. Então, para pessoas que tiveram, por algum motivo, dificuldade de entrar num coco diurno, é uma opção. Certo. Então, fica aí a dica, né? Se ingressar, tudo bem, só que o professor na primeira já falou, né, de cara assim. Ele disse, olha, entrou 120 alunos. Desses 120, vai sobrar 2 ou 3 classes. E foi dito e feito, de fato, se formou apenas 2 classes. E no total isso de Verdade. quantos alunos? 120 entraram, se Ficou? formaram 2 classes, 60 alunos mais ou menos. 60? Se formaram daqueles 120. Metade, então. Metade desistiram. Nesses 4 anos não conseguiram fechar o colegial. No primeiro ano já foi assim, boa parte. Mas no Verdade, segundo ainda foram Daniele. desistindo. Nossa. Sim, o maior motivo de desistência eu penso que realmente é a falta de persistência, porque é difícil. É difícil, né? Então tem vários desafios, como a questão do horário, de questão financeira, né, questão psicológica. Então é preciso ter um apoio e ter essa vontade, né, Verdade. de A ir gente se até o final. esforçar. Pessoas normalmente trabalham de dia, durante o Isso, dia, então isso. necessitam um esforço físico Maior, também, né? físico, exato, né, e Só para psicológico se também. apresentar na escola. Né? Exato. Mas dentro da escola eu tive bastante apoio dos professores, né? Que bom, Daniele. Aconteceu de eu, de repente, não passar numa prova e o professor falou, olha, eu vou te aplicar uma segunda prova. Então, ter esse tipo de ajuda. Mas desde a primeira série você estava, assim, bem motivada, certo? Você Sim, estava sim. preparada, o seu objetivo era realmente se formar. Esses Exato. 4 anos você ia, né, pegar Exato, firme nos exato. estudos, certo? Então, assim, até o tio Gaku, eu vou levando, deixa a vida me levar. E aí eu digo que foi um divisor de águas. Eu entrei no Coco e falei, bom, agora eu vou estudar japonês. Agora eu vou estudar essas matérias, eu vou ótimo. passar nas provas. Beleza. E eu vou terminar. Então eu estava bastante focada nisso. Certo, e dito e feito, você se formou Me formei. certinho. Sim. Uhum. E Certo. graças a Deus eu me formei. Eu contei com a ajuda ainda desse mesmo professor, ainda tenho contato com ele até hoje, o professor que me ajudou no Tio Nossa. Gaku. Uhum. Você disse que foi um anjo caindo na Sim, sua um vida, anjo né? na minha vida. Realmente foi. Mas Sim. na sua vida também apareceu outro anjo, certo? Exato. Sim, assim. Depois de se formar, você estava meio perdida novamente na vida. Exato. Só que E o que agora, aconteceu? né? Ah. Tá, consegui me formar e agora o que eu faço? E aí eu fui fazer um trabalho part-time, né? Um arubaita, Certo. assim, né? Aham. De meio período. E nisso eu conheci... Era um parque temático, já fechado em Nagoya, chamava Itariamura. E aí eu conheci o meu marido. Ah, foi aí que vocês se conheceram? Sim, foi Sim. nesse parque. E ele tinha amigos Pela sua... inglês. Nem Interessante, todos né? Mas o seu marido é brasileiro, né? Sim, Mesmo era assim, brasileiro. A Mas maioria tinha dos amigos dele eram
falantes De inglês. Uhum. E aí eu comecei então a sair junto com esse grupo de amigos, mas eu não sabia nada em inglês, né? Então era aquela coisa, as pessoas falavam, e aí, como é que você tá? Não sei o quê, alguma coisa, I'm from Brasil. Falava isso, né? Não sabia falar Sou outra do Brasil, coisa. yes, no, e acabava aí, né? Yes, no, maybe. Depois eu aprendi maybe, né? E aí deixava no ar, assim, não. Sorriso, né? Maybe. É meio assim, né? Aí eu falei, não, agora eu quero aprender inglês, né? Porque eu comecei a aprender umas frases prontas e aí eu ficava todo repetindo, né? Eu dei o exemplo do tô com sede, né? A pessoa falava, I'm thirsty. Aí eu tomava alguma coisa e falava, quando tá com sede, fala I'm thirsty. Aí a pessoa, você tá com sede? Não, eu queria dizer, eu estava com sede, não estou mais, mas eu falava, I'm thirsty, eu tô com sede, e dá-lhe água. Dá-lhe água, falando, acaba a sede dessa pessoa, né? Era uma coisa meio assim. Enfim, fui estudar inglês. E aí me formei depois na faculdade, fiz faculdade de inglês e português. Meu marido fez relações exteriores. Hoje eu trabalho em pré-escola como professora de inglês. E meu marido trabalha numa empresa de exportação de pianos. Nossa, mas, né, parabéns pra vocês, né? Assim, porque, né, em Nagoya, muitos brasileiros acabam se perdendo na vida, né? Fica naquela de trabalhar na fábrica e acaba por aí, né? Mas não, Sim, porque demorou um pouquinho pra cair a ficha, tudo bem, mas nunca é tarde demais, né? Isso. O importante é se esforçar. Sim. E Deus estava lá pra te ajudar, certo? Então, na hora certa, apareceram as pessoas certas, né? Exatamente. Filhinho de 6 anos, certo? Exato. E você motiva o seu filho, claro, pra estudar firme. Bastante. Né? Ele é filho de 2 brasileiros, mas está se adaptando direitinho no Exato. Japão, certo? Sim. Então, né, assim, desejamos que a sua vida continue assim, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, Muito Daniele. obrigada. 防災情報です。 Um dos problemas nos desastres durante o inverno pode ser a falta de eletricidade para aquecimento e cozinhar alimentos. Devemos preparar, além das reservas de sempre, especialmente nesta época de frio, os seguintes artigos: Vestidos, calças, roupas internas apropriadas, agasalhos, inclusive chapéus e luvas. cobertores e sacos de dormir, Aquecedores de bolso Cairo e aquecedores portáteis. fogão portátil a gás. Prepare um pouco mais cassetes de gás do que de costume, pois as comidas quentes ajudam a manter a temperatura do corpo e o ânimo de todos. E, sobretudo, não vamos esquecer das outras preparações de sempre, como Água e comidas de reserva, remédios de sempre, rádio portátil e pilhas, lanternas. artigos sanitários e de higiene pessoal. Bem, amigos, tomara que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. O nosso programa vai terminando por aqui, mas antes disso, mais uma informação para vocês. Dia Internacional em Nishinomiya. No sábado, dia 22 de janeiro do ano que vem, será organizado o Festival do Dia Internacional em Nishinomiya. O evento não terá a envergadura de todos os anos, mas contará com apresentações de música internacional, exposições de atividades de vários grupos culturais, de intercâmbio internacional, voluntariado, etc. O local será no 4º e no 5º andar do edifício Frente Nishinomiya, logo ao sul da estação JR Nishinomiya. Para mais informações sobre o evento, veja a homepage da NIA ou o seu Facebook. A NIA está disponível para responder às suas dúvidas e oferecer assistência na sua vida diária. Entre em contato pelo telefone 0798-328680 ou mande um e-mail para nia@nishi.or.jp. A nossa vida parece estar voltando pouco a pouco ao normal, mas vamos continuar adotando as medidas de sempre para evitar a transmissão do coronavírus. Lavar as mãos, usar máscara, fazer gargarejos, manter o distanciamento físico e evitar o sanmitsu. O que conta é sempre o esforço de cada um de nós. Até o ano que vem, a nossa primeira emissão volta no 3º sábado de janeiro de 2022. E até lá, boas festas e feliz ano novo para todos! 提供は西宮市国際交流協会でした。